ensino mais personalizado e mais envolvimento, que é o que a gente quer. Gente aprendendo mais e muito o tempo todo, né? E não só matemática e português. A gente quer muito mais do que aquilo que o PISA prova, né? O PISA é pouco. Aí, para os professores, é bom estar tudo integrado, o professor poder ver conteúdo, poder ver aluno. É importante ter o registro das comunicações. Mas meu tempo está acabando, deixa eu ir adiante aqui, só mostrar nas outras situações, né? E se acontece de um jovem ficar doente, né? Como é que ele vai estudar? Não vai ser numa sala de aula convencional. Olha onde a tecnologia chega. A gente está falando de acessibilidade. E não pensem que são poucas as pessoas de todas as idades que têm necessidade disso, seja de uma forma constante ou temporária, né? Mas um simples pé quebrado pode ser um bom motivo para você continuar estudando, continuar levando vida normal, né? Tua vida não precisa acabar totalmente porque você teve alguma dificuldade de alguma ordem em algum momento, e a tecnologia pode chegar lá, onde o aluno está precisando levar uma vida normal. Questão de acessibilidade muito importante também, né? A gente fala, não tem jeito melhor de promover a acessibilidade do que com tecnologia, né? Todos os tipos de dificuldade, não posso nem, é difícil até entrar em detalhe, porque vai desde a questão comportamental, do garoto que não consegue sentar quieto, até questão familiar, até questão de deficiência física mesmo, o garoto, né, cego, surdo, quanto que a tecnologia pode ajudar. E é muito mais barato do que ter uma pessoa do lado, que são outras soluções, né? Bota uma pessoa do lado para ler, para ouvir, para ajudar a controlar o comportamento da pessoa. Aqui mais um exemplinho, antes que minha fala se encerre, né? Eu gosto desse exemplo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, nossa, é tão distante, né? Porque eu estava tão preocupada com as crianças do Piauí na época, quando eu ouvi essa história, mas isso aconteceu lá naquele país desenvolvido chamado Canadá, né? No norte de Ontário, onde o inverno dura 8 meses e as temperaturas podem chegar a menos, você imagina quanto, tem cidades que são tão remotas que não tem escola. E as crianças, desde pequenas, aos 6 ou aos 10 anos, tinham que sair de casa para estudar em algum internato num centro maior. Qual foi a solução do Estado? Oferecer ensino à distância para essas crianças que passam a poder morar em casa com seus pais, estudar e aprender com o mesmo nível de qualidade de alguém que vai para uma escola, né? Parece, né, uma coisa muito exótica, né, mas faz toda a diferença para quem precisa, né? A diferença entre estar na família, imagina aos 6 anos ter que ir para um internato. E aqui o exemplo brasileiro, né? Olha como que tecnologia ajudaria quem tem que pegar barco durante 2 horas, durante o período iluminado, porque de noite é perigoso, né? Para chegar na escola, e os que caminham 6 horas a pé e aquelas outras histórias mais. A gente tem um país de dimensões continentais que é muito mais barato percorrer com tecnologia do que com um meio de transporte desse tipo aí. Então é isso. O céu não é o limite e é um convite a vocês para ajudar a construir o futuro da educação. Obrigada. Muito obrigado, professora Bettina Van Stavo. Passava então agora a palavra ao professor Carlos Sousa. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite feito pela organização do evento, também na figura do secretário, né, da CETEC, que fez esse convite pessoal, e dizer que eu acho fantástico essa ideia de reunir jovens, essa ideia de se discutir ensino, tecnologia e graduação. Também quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa, né, do professor Gustavo, professora Bettina, do Richard, e quero dizer que também fui um pouco surpreso na mesa que foi, de certa forma, dirigida, porque, apesar de eu não ser nenhum pesquisador na área de software livre, trabalhar com esses conceitos técnicos, que eu vou deixar por conta do Richard, que ele é o mais indicado para isso tudo, nós vamos falar um pouquinho de como essas tecnologias vêm afetando a vida das pessoas
e como ela vem mudando promovendo algumas mudanças de comportamento, e qual é o papel da escola, da sociedade e da família nesse contexto. Antes, eu só vou aproveitar uma fala final da professora Betina para falar um pouquinho sobre essa questão da educação tecnológica e da doença. Tem um caso de um conhecido que ficou muito tempo doente e ele resolveu gravar as videoaulas, porque ele não queria que os alunos da graduação parassem as suas aulas. Ele foi lá e mandou gravar as aulas, chamou o monitor, grave as aulas, eu quero que os alunos venham todos os dias à minha aula e você vai ficar responsável em exibir o vídeo. Então, todos os dias o monitor ia lá, pegava a aula no hospital com o professor, que ele gravava e levava no vídeo. Um dia esse cara saiu do hospital sem avisar ninguém e foi chegar na universidade para ver como é que estavam as aulas dele que ele mandava gravadas. Pelo corredor já ficou feliz, estava ouvindo a voz dele na sala, todo mundo em silêncio. Quando ele chegou, tinha um monte de gravadorzinho do lado do aparelho que estava reproduzindo a aula dele. Ou seja, quando nós, professores, achamos que estamos dominando a tecnologia, os alunos estão sempre um passo à frente. Isso quer dizer que eles estão sempre arrumando uma forma de resolver aquilo. Então, quando ele chegou, os gravadorzinhos todos lá, gravando a aula que ele estava, e os meninos todos espalhados pela universidade. Só voltavam no final da aula para pegar os seus gravadorzinhos. Então, isso significa que o jovem, o estudante, ele tem uma capacidade de viajar, de se antecipar a algumas coisas que aparentemente são novas. E isso faz com que a gente esteja sempre preocupado com o impacto daquelas novidades, que para nós, de certa forma, é uma novidade, mas que para o jovem é uma alternativa, é uma forma diferente de conduzir o processo. Bom, também vou me apresentar rapidamente. Eu trabalho na linha de pesquisa de novas tecnologias aplicadas à educação, foi inclusive o tema do meu penúltimo livro, e eu trabalho também com as redes sociais, como os jovens estão lidando, se comportando com essas redes sociais. Bom, antes da gente chegar nessa questão de alguns problemas de uso das redes sociais, vou passar para o próximo slide, que fala um pouquinho dessas redes sociais. Bom, historicamente, o homem, nós vamos trazer um pouco do conceito do espanhol Manuel Castells, que ele vai dizer, alguns chamam de Castells, aí depende muito da região, como se vai se traduzir, ele vai dizer o seguinte, que as redes sociais já existiam desde os tempos primitivos, desde a época que o homem se agrupava, e daí se criavam regras, formas de condutas. E é interessante porque quando se fala em rede, se fala em duas ou mais pessoas comungando de uma mesma regra ou de uma mesma forma de comportamento ou de formas de condutas. E aí nós vamos perceber que esses ambientes eles são dinâmicos. E com a participação e a vinculação de informação, existem mudanças que são rotineiras. Por exemplo, o homem descobre uma técnica nova para poder ensinar a caçar, ele grafa nas paredes, aí já há a presença da tecnologia, ele usa de tintas de vegetais, de plantas, registra essas formas, e aí se cria, então, uma forma pictórica, uma forma de simbologia grafada nas paredes. E o interessante é que aquilo fica para outras gerações. Então, é a primeira forma que a gente identifica da tecnologia sendo usada, primeiro para a educação, a comunicação e as regras para se caçar, e também se usava muito essas gravuras para registrar formas de comportamento. Bom, nós vamos ver também que esse uso na educação, ele vai considerar que o ser humano é um ser social e que age e modifica o meio onde está e que responde às características desse ambiente. Essas redes sociais, elas têm um fato interessante, que elas facilitam o contato entre as pessoas. Cabe aqui dizer que numa entrevista do Pierre Levy, que é um filósofo, trabalha um pouco a inteligência coletiva, com a cibercultura e o ciberespaço, ele numa entrevista ele dizia o seguinte,
na TV Cultura, quando o Marcu, que era o entrevistador, virou para ele e disse assim: mas a gente acha que as tecnologias vão acabar excluindo aqueles que já estão na linha da miséria, da pobreza, porque eles não têm acesso a esse tipo de tecnologia. O Pierre Levy falou uma coisa que eu comungo, que eu concordo e que é fantástica. A sociedade, ela vai se movimentando de acordo com o desenvolvimento da mídia, das tecnologias. Ao contrário de que muita gente pensa, essas pessoas podem não ter comida, água onde morar, mas tem a televisão ligada nas suas casas. Porque eles querem o maior bem, que é a informação, que é o conteúdo. Eles precisam saber o que está acontecendo à sua volta, ao mundo. E isso é uma coisa que foi criada desde a década de 70, com a grande explosão da televisão como uma das principais mídias. Eu vou pegar da televisão para cá, porque a Betina pegou lá da parte da máquina da prensa de Gutenberg, que é 1460, por aí, que também foi um grande marco da comunicação e do conhecimento. Se a gente pegar a televisão, ela tem um problema, como o rádio tem um problema, como o jornal tem um problema, que se chama interatividade. Você não consegue interagir com este meio. Você é um consumidor passivo e você, então, ali, quem produz esse conhecimento não sabe também quem está consumindo. Então, há uma relação de ponto a ponto sem um certo controle, sem uma definição bem específica. Ela é jogada ali a informação e cada um captura e pega aquilo que lhe interessa. Quem é ou quem sempre foi o responsável em traduzir ou trazer essa informação para o cotidiano das pessoas? O professor. A escola foi fundamental por muito tempo nessa tradução ou mediação. Mas se nós pegarmos o modelo de escola que nós temos antigo, há mais de 200 anos, se repetindo, é uma escola não muito diferente de quando os jesuítas chegaram aqui na descoberta do Brasil. Alguém falando que se tinha todo o conhecimento e aqueles que estavam ouvindo, sedentos de informação, precisavam estar ali por força cultural, por interesse ou por alguma força até militar. O que vai acontecer então? A escola se tornou um grande sacrifício para os jovens. Desde pequeno, as crianças, quando iam para a escola, não, mas essa não, deixa eu ficar em casa hoje, E era uma escola obrigatória porque ela não tinha uma coisa chamada, não era prazerosa, ela não dá prazer à criança de ir. E aí nós vamos ter uma fala do Paulo Freire que diz o seguinte: ninguém ensina ninguém. A gente motiva o outro a aprender. Você trabalha no aspecto de motivação. Então, neste aspecto, a escola deixa um pouco a desejar, porque os professores, muitas vezes, são obrigados a cumprir currículos extensos, fechados, técnicos, frios, e não têm essa capacidade de interagir de forma diferente. As redes sociais digitais, que aí é um novo conceito de rede, que envolve recursos tecnológicos, recursos de comunicação e, mais recentemente, a própria internet, essas redes digitais, elas começam a fazer a diferença da escola. Seja na educação à distância, seja na educação presencial, mas ela, na verdade, começa a ser um canal de interatividade. Agora o aluno pode dizer o que quer, o professor pode saber o que o aluno está dizendo, seja na modalidade à distância, como falou a professora Betina, ou seja na modalidade presencial, como está sendo aí bastante discutida e incorporada. Então nós vamos perceber então que, de uma maneira geral, as redes sociais podem ser identificadas de algumas formas. As redes sociais digitais, que são as redes que surgiram a partir de 93, 94 aqui no Brasil, com a internet. Podem ser, então, redes do tipo que se usa o Facebook, ou MySpace, Twitter, ou as redes onde você pode compartilhar arquivos. Olha que coisa interessante, as primeiras redes de computadores, elas eram utilizadas, como também comentou na fala anterior,
para trocar e-mails, e você ficava louco para encontrar alguém do outro lado para responder os seus e-mails, porque você precisava de saber quem era o outro que estava do lado e o outro que só responderia se te conhecesse. Era um correio eletrônico, na verdade, só para texto. Posteriormente se conquistou uma forma de trocar mensagens, não sei se alguns aqui chegaram a pegar, da época que você gravava um videozinho no MSN e mandava, a pessoa clicava e ouvia sua voz do outro lado. A sua voz ia no arquivo e você tinha que esperar a velocidade da rede, trazer de volta a fala, e era muito comum a gente usar então a voz transitando nessa rede. Posteriormente, colocar as imagens, e aí no futuro começar a colocar os vídeos, compartilhar vídeos, e posteriormente ouvir a pessoa do outro lado, que passou a ser uma coisa fantástica, e que hoje já é comum. Então essas redes sociais, elas na verdade, voltando ao caso do Pierre Levy, ele vai dizer o seguinte, que ao contrário do que muita gente pensa e que muitos discursos falam, os jovens não estão isolados nas tecnologias, eles estão num mundo oceânico, onde ali eles têm milhares, centenas e milhares de pessoas para se relacionar. Antes ele tinha os amigos da escola, os amigos do prédio onde ele morava, da rua, que era totalmente controlado pelos pais. Hoje ele tem os amigos onde ele quiser ter e da forma que ele quiser se comunicar. E se não quiser mais ser amigo, basta se desconectar, basta bloquear aquele amigo. Agora, como é que eu bloqueio alguém na minha escola, ou como eu bloqueio alguém no meu prédio, ou como eu bloqueio alguém na igreja ou no clube? Eu não tenho essa cultura de bloqueio. Eu preciso de conviver com quem eu gosto, com quem eu não gosto, fora dessas redes digitais. Nas redes sociais comuns, eu sou obrigado a estar perto de pessoas que eu não, às vezes, estou interessado. Já nas redes digitais, eu vou estar perto de quem eu me interessa estar. Obviamente que se eu pego um dos jovens que está aqui nessa sala, que veio lá do Rio de Janeiro, ou que veio de São Paulo, nunca saiu de casa, ou do seu bairro ou da escola, e salto ele aqui no meio de Florianópolis e digo, pronto, pode sair, pode fazer o que você quiser. A primeira coisa que ele vai fazer é procurar ao seu redor alguém que ele conhece ou que parece com ele. E vai começar a observar o comportamento das pessoas. Rapaz, tem uma galera subindo naquele ônibus, então eu vou subir naquele ônibus. Tem uma galera cantando lá no fundo, vou ficar ali no fundo cantando, não sabe nem o que é, e vai andando. É assim a primeira vez que se usa a internet. É quando alguém te solta num território que você não sabe mexer, e a primeira coisa é tentar procurar um conhecido. Pega o e-mail de um cara no papelzinho, começa a mandar o e-mail para ele e te manda de volta. No segundo é pegar um site que você viu no papel, digita, legal, entrou. Essa descoberta, essa sensação de estar desbravando a internet, é uma sensação que deveria ser trabalhada também nos ambientes escolares. Ensinar o aluno não só a lidar na sua escola, porque qual é o papel da escola? Preparar o sujeito para a sua mobilidade local, regional e também no seu país. Hoje, qual é o papel da escola? Ensinar a mobilidade global, porque hoje o mundo está numa nuvem. E essa nuvem está sobre nós aqui agora. Se eu quiser saber o que está acontecendo no Canadá, lá com os amigos da professora Betina, eu vou entrar na página deles, e se tiver câmeras na universidade onde ela está trabalhando, ou na empresa, eu vou ver o que eles estão fazendo, neste mesmo instante. E você acha que às vezes ela fala que trabalha em casa, mas eles estão lá monitorando a hora que ela se conecta, o que ela faz durante essa conexão, o tempo que ela está ficando conectada. O que nós estamos falando aqui é que não existe mais as barreiras tradicionais. Nós não temos mais as paredes que antes eram visíveis e que moldavam a vida das pessoas. O que nós temos hoje agora é monitoramento de comportamento. Nós estamos o tempo todo sendo monitorados. Olha, quem sai do Rio de Janeiro, vem para cá, passa o cartão de crédito no táxi. Opa, ele saiu lá 1h da tarde. Chega no aeroporto, ele faz o check-in, chegou às 12h15 no aeroporto, pegou o voo, chegou em Florianópolis, as pessoas sabem onde você está, o que você está fazendo, o tempo que você levou para estar fazendo. E essa cultura é trabalhada na escola? É trabalhada na educação formal? Eu estava numa mesa num evento que aconteceu em Guanajuato, no México, há uns 40 dias atrás.
Uma pessoa disse, mas é um absurdo, nós temos que colocar limite para os nossos jovens que vivem o tempo todo nas redes sociais. Eu falei, é porque você está fora das redes sociais, por isso que a senhora acha que isso é um absurdo. Porque se a senhora aprendesse o fantástico mundo que é uma rede social, a capacidade de comunicação, mas nós temos, os alunos nos escutam na sala de aula. Eu falei, estão escutando, eles são capazes de te ouvir, estar em 3 janelas abertas ao mesmo tempo, ouvindo música. Ontem eu estava no hotel, com a televisão ligada, computador ligado e escrevendo ao mesmo tempo. Eu falei, você é maluco? Não, porque eu vou me focando na mídia que me interessa naquele momento, naquele segundo que eu estou trabalhando. Então, os jovens de hoje são capazes de fazer N coisas ao mesmo tempo e de uma forma fantástica. A pergunta é, a escola está preparada para trabalhar com esse tipo de aluno, com esse tipo de perfil? Ela trabalha com essa forma de educação? Esse é o grande desafio. Talvez, se a escola não modificar, ela será considerada um espaço de dinossauros. Ela não vai ser mais compreendida pelos seus ocupantes ou pelas pessoas que circulam nela. Então, é interessante exatamente refletir sobre isso. Bom, qual é o grande desafio de quem ensina? De uma maneira geral, é aprender a lidar com as redes sociais. E daí? Aí vem o que eu me proponho a dizer hoje para vocês. Surge uma coisa chamada bullying, que para muitos parece uma coisa simples, mas desde os tempos dos jesuítas aqui no Brasil, o bullying já acontecia. O índio é aquele baixinho, cotoco, é aquele moreninho, é aquele mais tímido. A ideia de bullying, no conceito geral, é quando aquela forma de tratar o outro seja pejorativa, agressiva e se repita várias vezes, na intenção de ser agressivo, na intenção de ser pejorativo. Agora, acontece numa escola que eu estava fazendo uma pesquisa, onde a direção proibiu que qualquer aluno pudesse ser tratado por apelido, e o menino foi reclamar que ele quer ser chamado de Bolinha. Ah, porque desde pequeno todo mundo me chama de Bolinha, se me chamarem pelo meu nome, ninguém vai saber quem eu sou. E ele brigou na instituição porque ele queria ser chamado de Bolinha. Dessa forma, não se encara como bullying, porque ela não é pejorativa. Ela não deprecia, ela não faz com que o aluno se sinta, numa condição adversa. Então, na verdade, o grande desafio de entender o bullying é saber quem é a pessoa que promove o agressor, quem é a vítima e qual é a plateia, porque só se tem esse tipo de atividade quando tem alguém achando engraçado. E muitas vezes algumas pessoas se envolvem nisso sem saber o que está acontecendo. Então, olha, o termo vem de valentão, é praticado por um indivíduo ou por um grupo, o objetivo é de intimidar ou agredir, e é interessante, porque muitas coisas são atribuídas à internet. Olha, as pessoas agora estão se apropriando de cartões de crédito. Quem já leu o livro A História do Telégrafo vai descobrir que apropriar de contas financeiras já acontecia desde 1780. As pessoas subiam nos postes dos telégrafos e já faziam transferências de uma conta para outra. Pessoas que ficavam na estação mandando mensagens de telégrafo de um para outro, trocavam mensagem, marcavam encontro, namoravam e até se casavam nessas torres. Então não é a internet. Quem é pedófilo na internet já é pedófilo fora da internet. Então as redes, elas não fazem nenhuma mudança drástica. Elas muitas vezes só potencializam. Então no caso do bullying, ele acontece na escola, mas a escola tem os muros onde cerca e há um controle, entre aspas, de todas as ações que estão acontecendo ali. Ela geralmente ela vai atingir o indivíduo de uma forma com empurrões, pontapés, insultos, apelidos cruéis, gozações. Olha, eu queria dizer, quem aqui até hoje não sofreu algum tipo ou uma espécie de bullying? Em geral, todo mundo já passou por isso. Porque, na verdade, é uma forma de alguém querer estar, no controle da situação. O agressor do bullying geralmente é uma pessoa que precisa tanto de ajuda quanto aquele que é o agredido. É o que sabe menos e agride os que sabem mais.
é aquele que não domina a informática e briga com os meninos que sabem muito de informática, que vão dizer que são os nerds. É aquele que é diferente dos outros. E aí a gente vai perceber que neste contexto surge uma coisa chamada ciberbullying. Porque enquanto o bullying estava na escola, a direção estava ali para o cara ir reclamar, a segurança estava no meio dos corredores, e todo num ambiente, entre aspas, controlado, tudo bem. Agora, o bullying, ele vai ser administrado ou vai ocorrer pela rede, pela internet, pelo ciberespaço. E aí começa a questão do assédio entre iguais. Porque eu não sei se vocês percebem, quando você fala de comunidade virtual ou internet, as pessoas são iguais. São iguais, é diferente de quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no clube, quando estamos na rua. Você se difere pelo seu status social, pela sua aparência, se difere pelo carro que você está, pela roupa que você usa, com quem você conversa. Na internet, não existe esse tipo de comparação. Todos são, entre aspas, iguais. Porque você pode ser quem você quiser ser e pode se apresentar da forma que você quiser se apresentar. O problema todo é que nós vamos ter esse tipo de agressão nos espaços virtuais difíceis de serem gerenciados.